E aí galera do YouTube, boa noite, sou eu aqui, Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o Dr. Ayata, para com um enorme prazer começar hoje aquilo que eu intitulei de curso de técnicas de tiro voltado para aqueles atiradores que desejam melhorar a sua performance no tiro esportivo. Eu concordo que é um desafio muito grande e até uma presunção muito grande. Mas o que me motivou foi exatamente a escassez ou carência de material voltado para isso, principalmente no YouTube, até também na literatura. E eu então me propus a ler, a estudar, a verificar e a tentar traduzir o conhecimento adquirido em aulas práticas com o objetivo de me autoajudar e de te ajudar na busca por melhoria dos nossos resultados, da nossa performance no tiro esportivo. E a primeira aula não poderia ser outra a não ser a psicologia aplicada ao tiro esportivo. Então vamos em todas as aulas que possível interagir com a tela do PC. Vocês a partir de agora entrarão aqui na tela comigo. Nossa aula, primeira aula, psicologia aplicada ao tiro esportivo. Competição e interesses. A mistura ou presença desses dois ingredientes é a receita certa para mexer com o psicológico de qualquer ser humano. Toda vez que um ser humano vai competir com alguém, o psicológico dele se abala, ele fica meio nervoso, suando frio. Toda vez que ele tem um interesse em alguma coisa, ele já entra em estado de alerta, de máxima atenção, para ver se ele consegue realizar aquele interesse, aquela conquista. E esses dois ingredientes estão no tiro esportivo. Porque quando a gente busca um patamar a mais, você começa a competir e se interessar pela vitória. E eu acredito que 100% dos atiradores, quando chegam lá no stand para atirar, estão psicologicamente um pouco alterados. É tanto que alguns dizem assim: se eu atirasse aqui como eu atiro em casa, o que muda de um lugar para o outro o seu psicológico? Então, o tiro esportivo, ele tem a propriedade, como praticamente todos os demais esportes, de mexer com o nosso psicológico. Aí entra a psicologia como nossa aliada, porque a psicologia busca harmonizar aspectos interiores e mentais com o rendimento físico e prático na execução de determinado esporte. No nosso caso aqui será o tiro esportivo. A psicologia entra exatamente ofertando uma ajuda para que o que a competição e o interesse gerou de um certo desequilíbrio ou uma certa alteração psicológica, para que isso se harmonize e aquilo que nós já sabemos que é os fundamentos e a prática do tiro não seja desestabilizado ou prejudicado pela falta de harmonia interior e mental. Por isso, todo esporte de alto rendimento tem os psicólogos que apoiam os atletas. A psicologia aplicada ao esporte busca explicar e intervir positivamente nos aspectos biológicos e mentais que envolvem a prática desportiva nas atividades humanas. Os objetivos da psicologia, quando ela se destina a um atirador, vamos vincular aqui ao atirador, mas é a todo esporte. Primeiro, é descrever a situação na qual você, como esportista, vai estar. Ele vai estar na presença de público, com mais pessoas que eles são rivais. O ambiente é diferenciado, às vezes será de manhã, às vezes será à tarde, às vezes será à noite. Ela começa a descrever. Ela também explica esse ambiente. E ela elabora diagnósticos. Quando o psicólogo chega e olha
para o desportista no ambiente dele de prática, ele começa a analisar qual é a reação, as deficiências que ele apresenta e começa a elaborar um diagnóstico. Olha, suas falhas na hora que você vai praticar o esporte é essa, você fica assim, você se precipita, você se acanha, se contrai e começa a fazer os diagnósticos. E ela então desenvolve, último quesito aí, programas de tratamento e de treinamento. Como o esporte é coisa prática, não adianta tratar o interior e o mental, precisa se praticar esse tratamento no dia a dia do esporte. Excelência esportiva, um evento perfeitamente alcançável por todo desportista. O que é isto? O que é excelência esportiva? A capacidade de eu ser um atirador que atiro 10, que acerto 10. Isso seria o suprassumo de cada um de nós como atiradores. Essa excelência é perfeitamente alcançada por qualquer um de nós, alcançável também. Tanto que você pode ver que alguma vez você deve ter acertado 10. O que aconteceu que naquela hora você conseguiu ter aquela excelência de acertar o 10? Então, se você conseguiu ferir o 10, você tem condição de ser excelente, de acertar o 10. Aí entra a psicologia. Ela busca elevar o estado de excelência ao nível da constância. Ou seja, aquele momento em que eu fui tão excelente que eu acertei o 10, a psicologia procura elevar aquele momento a um estado de constância, de forma que todas as demais vezes eu consiga acertar o 10 ou muito próximo ao 10. Esse é o desafio e é o trabalho que a psicologia exerce. Cada atleta tem demandas específicas e necessidades particulares e pessoais no desenvolvimento esportivo. Às vezes a técnica que é boa para mim não será boa para você, porque eu tenho 52 anos de idade, vou fazer em novembro, porque eu tenho uma cirurgia de coluna que me dificulta demais da conta muitos movimentos, às vezes andar, sentar, deitar. Porque eu sou hipertenso, você não é, você é jovem, porque eu já não tenho a mesma visão que você. Então a psicologia, ela é uma coisa personalizada. Por isso, nem sempre o que é prescrito para outro vai se aplicar plenamente a você. Pode te ajudar, mas você precisa ter esse cuidado da particularização da psicologia para o seu momento e a sua condição. Todo atleta tem habilidade e competência. A psicologia busca desenvolver o alto rendimento nelas. Como eu falei, você tem habilidade para acertar o 10. Você acertou, você mirou, queria, acertou. Você tem condição de praticar o tiro. A psicologia apenas vai buscar te dar alto rendimento, te dar condição de fazer isso sempre, como já dito até aí, alguns instantes anteriores aí. Eu tive que mudar de dia e de ambiente o prosseguimento do vídeo, peço a vocês desculpe, peço que entendam. Vamos aqui então continuar do ponto em que paramos, falando sobre as metas do trabalho psicológico no âmbito esportista. Normalmente na prática de todos os esportes, mas principalmente as que estão aqui, estão vinculadas à prática do tiro esportivo. Quando um psicólogo pega um atirador e ele faz o diagnóstico, a leitura do atirador, das necessidades, das carências, dos aperfeiçoamentos possíveis, ele normalmente estabelece estas metas que eu vou passar aqui para vocês, a serem alcançadas pelo atirador e a serem desenvolvidas no atirador. Vou fazer talvez um breve comentário de cada uma, tentando nos ajudar. Por exemplo, a meta da estabilização mental. Para que você não chegue lá no stand de tiro com todas as preocupações dos problemas que você tem. Você está lá, mas está preocupado com seu filho, com sua mulher, com o horário, com a conta que está para pagar. Estabilização mental para que você esteja ali preso unicamente ao desafio do tiro que está diante de você.
estabilidades sensoriais e motoras. Por que isso? Porque às vezes, na hora, os meus órgãos de sentidos estão um pouco desestabilizados, a minha respiração, eu estou um pouco afadigado, a minha parte motora, eu não estou lembrando de colocar direitinho a posição como deve ser. Então eles trabalham isso, uma estabilidade dos seus órgãos de sentido, autodomínio corpóreo e as motoras que você tanto treinou. Capacitação para lidar com estresse. É aquele momento em que você precisa de saber que, apesar do estresse da prova, das preocupações, você não pode deixar o estresse ser um fator negativo, você saber lidar. Ele não vai ser excluído, não. O estresse sempre às vezes está presente, mas você vai ser capacitado para fazer com que o estresse influencie o mínimo negativamente ali na sua capacidade de executar os seus disparos e a sua prova. Convívio e aceitação de desafios. Não é aquela mentalidade de cheguei aqui para a prova de tiro, hoje olha quem está ali, o fulano, ele só acerta 10. Não. Já ir se abater, não vou atirar por atirar, que já é dele a medalha, não. Capacidade de aceitar e enfrentar desafios. Isso faz toda a diferença no rendimento. Técnicas e mecanismos de superação. Isso é importantíssimo. Porque às vezes eu estou tentando já no tiro, essa vez não deu certo, a segunda não deu certo, tem gente que desiste. E tiro você não tenta para conseguir, você tenta até conseguir. Então mecanismos de superação, seja com incentivos pessoais, incentivos sociais, trabalho mental, mas um resultado ruim não determina o fim de um atirador. Ele precisa ser preparado para superar. A psicologia faz isso. Foco e equilíbrio. Quanto maior, nós sabemos que quanto maior o foco seu numa determinada atividade, quanto mais equilibrado você está, melhor ela será executada. Então é um trabalho que faz com que o atirador esteja focado nos fundamentos, no momento do disparo, na prova, com certeza os resultados serão melhores. Autoconfiança, não é se sentir um coitado, ter autocomiseração, ah meu Deus, eu não tenho jeito, não, olha como é que eu sou, eu nunca sou para isso não, você precisa ter autoconfiança. Isso é essencial para a vida toda. Relaxamento. Não é chegar lá e ficar tão estressado que eu estou tremendo, de beber água toda hora, ir no banheiro toda hora. Não, relaxar. A psicologia ensina você a estar relaxado. Eu me lembro que perguntaram ao técnico do Usain Bolt, aquele corredor aí, medalhista com inúmeras medalhas aí, corredor olímpico, qual era o segredo para o Usain Bolt ter tanto desempenho excelente ao longo de anos e anos? Ele falou relaxamento. Nós preparamos ele para estar ali relaxado. E ele corre na pista como se ele estivesse correndo no fundo da casa dele. Então, relaxamento. Realização inconsciente de práticas adquiridas. O que é isso? Imagine um músico. Ele tem ali o seu teclado para executar uma música, uma melodia. Ele não fica olhando, essa tecla é o si bemol, essa aqui é o lá maior, aqui está o fá sustenido, a dissonante de ré está aqui. Ele não faz isso. Ele está olhando para a partitura e inconscientemente ele está indo nas teclas certinhas. O psicólogo e o trabalho psicológico, ele faz com que você assimile a condição de praticar todos os fundamentos de visada, de posição, de posicionamento, inconscientemente, como o músico faz. De forma que ele não tem que estar cada vez ajustando, não. De tão bem feito o trabalho, inconscientemente ele já vai para a postura certinha, já tem o tempo certo do gatilho. Trabalho psicológico. Capacitação para atingir metas. Todos nós temos metas que a gente acha que não dá para a gente, mas dá. É uma questão de você se autoprogramar, ser programado para entender, não, eu sou capaz de alcançar metas, sim. Controle psicológico consciente. Isso eu acho fenomenal. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. É a mesma coisa que eu estar sentado aqui e não saber que tem um cachorro pitbull vindo ali me morder.
Enquanto eu não tenho consciência de que o cão está vindo ali atrás de mim, eu estou aqui tranquilo. A hora que alguém grita, Arquimedes, cuidado do cachorro, é o cachorro, porque eu olho, pronto, o meu psicológico me desequilibra, porque eu tomei consciência do problema, e se eu tomei consciência do problema, psicologicamente eu fico em frangalhos. A psicologia te dá condição de lidar, tá, com o controle psicológico consciente. Você está consciente do desafio, ele está ali diante de você, mas ele te dá a condição de ter controle para você não desestabilizar e vencer a barreira, embora você tenha consciência do desafio que ela representa. Isso é extraordinário. Capacitação para atingir metas. Trabalho com vetores, facilitadores e bloqueadores. Todos nós temos uma coisa que a gente acha que é o nosso calcanhar de Aquiles no tiro. Isso aqui eu não consigo fazer. Eu não consigo fazer a visada ficar perfeita, boa, eu tremo demais. Aquilo ali é um bloqueador, parece que é o ponto que mais te prejudica no tiro. E já tem outros que são facilitadores. Não, eu consigo com facilidade, rapaz, atirar aqui nisso aqui. Para mim é mamão com açúcar. O que a psicologia faz é pegar os vetores facilitadores e tentar fazer com que eles se expandam para todos os demais e pegar aqueles que são bloqueadores e te dar a condição de superar ou eliminar, mostrando que você é capaz de superar, sim. Visualização interna de desafios externos. Isto, em outras palavras, quer dizer preparo. É igual um orador que vai fazer uma palestra, ele não chega lá com tudo na última hora para fazer a palestra. Ele já começa a pensar, bom, aquela palestra, eu vou fazer a introdução desse jeito, eu vou abordar aquele assunto. E ele começa a fazer visualização interna de desafios externos. Isso é muito positivo para a superação e alcance de metas, tá? Ensaios mentais. Isto também é praticar. Vou falar para vocês do esporte onde vocês podem ver ensaios mentais e o tanto que isso ajuda e quanto tempo o cara aplica os ensaios mentais, para vocês terem ideia. E como que isso dá resultado depois. Sabe qual é o esporte? O MMA. Você pode olhar o MMA antes da luta. Vamos supor, do Anderson Silva com o Júnior Cigano, uma comparação. Aí antes da luta, sempre a câmera vai lá, ele é a luta principal, digamos, mostrar o Anderson Silva lá no seu camarim, enquanto ele está aguardando o momento dele, aí você vai ver que ele vai estar lá, ensaiando que está dando um soco, que está fazendo uma esquiva, a coluna já doeu do lado de cá, que está pegando um jab, e você vê ele o tempo todo, ele fica ali horas com ensaios mentais. E ele se esquivando de nada, não tem ninguém contra ele, dando soco em nada, ninguém contra ele, mas aquilo é um ensaio mental que programa ele inconsciente e conscientemente para o desafio do momento da luta. A psicologia faz isso com o tiro, sobretudo também usando o chamado tiro seco, isso é para depois, tá? Tratamento de depressão, fadiga e confusão. Não é todo dia que você está no mesmo estado de humor, às vezes tem dia que você está com o humor meio deprimido, tem dia que você está fadigado, você chega e você está destemperado, ou você está até confuso. O psicólogo vai lá e trata para estabilizar esses sentimentos num nível que eles não prejudiquem o seu equilíbrio, o seu desempenho. Gerenciamento de crise, porque todo atirador tem momentos de crise. Às vezes aquele dia que você vai para a prova, é o dia que você teve um problema em casa, é o dia que você teve um problema no trabalho, é o dia que você às vezes teve um outro problema no trânsito quando você estava indo para lá. A psicologia gerencia as crises para que elas também não interfiram no seu desempenho. E recuperação psicológica e social. O que é isso, doutor Ayata? Imagine um jogador de futebol que perde um pênalti numa final da Copa do Mundo. Se ele fizer, o país dele fica com a taça. Se ele errar, o país dele perde a taça. Ele vai lá e erra. O esportista desse precisa muito de recuperação psicológica e social. Porque a nação inteira olha e aparentemente culpa ele. Puxa vida, tá vendo? Se ele tivesse sido mais competente, a taça era nossa. Às vezes os outros colegas, puxa vida, né? O cara errou naquele não podia errar. E às vezes a própria pessoa. Nossa, errei, cara, a culpa é minha. A taça não é nossa por minha culpa.
O psicólogo vai lá e faz uma recuperação psicológica. Não, rapaz, não é assim não. Não é porque você errou que você agora tem que deixar o esporte ou se autodestruir ou achar que você não é mais nada, que você não tem capacidade nenhuma. Não, recuperação psicológica e social. Não é, ninguém vai ficar achando que te jogando pedra, você não precisa de olhar para isso que estão te criticando aí, querendo te prejudicar, que você agora não tem mais jeito, que ninguém mais vai te aceitar, não, você precisa de superar, inclusive ir lá e mostrar que você tem como fazer. Então isso o psicólogo faz. Agora imagine bem, diante de tudo que nós falamos aqui, eu vou fazer aqui as considerações finais, né? Lembrando aqui que a psicologia é indispensável no tiro esportivo. Você imagina dentro de tudo isso, o que isso encaixa dentro do que eu falei, que diagnóstico desses tratamentos se encaixaria bem no seu perfil como desportista? Comece a praticá-lo. É claro que nós não podemos ter um psicólogo, às vezes, no nosso clube, às vezes eu não posso pagar, ou a minha cidade nem tem um psicólogo que o foco dele é o esporte. Mas você pode, diante do que foi dito aqui, começar a entender as suas deficiências e o que você precisa trabalhar. Não, eu preciso trabalhar a estabilização mental. Não, eu preciso de mais foco. Não, eu preciso de superação. Eu não consigo superar. Quando eu chego lá, eu estou nervoso, se for o caso, reveja, volte o vídeo aí atrás, veja cada um desses tópicos e veja o que você pode trabalhar com você. Sabe por quê? Eu e você somos capazes. Eu vou aqui encerrar dizendo uma coisa para vocês. Quando eu comecei a atirar com o estado de saúde que eu tenho, eu pensei, gente, não vai dar para mim nem esse esporte, porque outros eu já não tenho como praticar, praticamente. Eu pensei, gente, nem esse talvez vai dar para mim. Aí eu parei e pensei, não, mas eu sou capaz sim. Eu tenho como ir lá e praticar, e competir, eu tenho como tentar ir melhorando. Às vezes fisicamente eu estou em frangalhos, não, mas eu vou lá atirar assim. Eu vou lá, eu vou conseguir lá, não são tantos minutos nada, eu consigo lá ficar aquela meia hora, fazer um esforço de guerra, vencer o corpo e fazer os meus disparos, né? Então cada um de nós temos um detalhe desse aqui, que encaixa na nossa vida como um quebra-cabeça para nos trazer soluções. Eu não posso aqui te falar o que um psicólogo faria especificamente, mas posso dizer que se um desses tópicos do trabalho que eles desenvolvem abrir uma janela para você enxergar a sua deficiência, você já pode localizar nela meios próprios para tratar com isso, e a hora que puder até recorrer a um psicólogo. Então fica aí a nossa primeira aula, espero ter ajudado. Não vou adentrar aqui em passar conselhos, porque seria uma loucura da minha parte, eu não tenho formação acadêmica para isso, mas só repetindo aqui e encerrando, só de eu poder ter aqui uma relação de itens com os quais eu identifico as minhas carências, eu já tenho como mudar o meu foco, saber o que eu tenho que trabalhar em mim mesmo. Ok? Vamos aguardar a segunda aula, já está em andamento. Eu agradeço, gostou, dá um joinha. Tchau, tchau.